Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexões Nutricionais, podcast sobre medicina e saúde, nutrição, maternidade, saúde mental e estilo de vida. Eu sou Brenda Batista Alencar e a minha missão é levar informações de vida e saúde de forma leve e objetiva para você. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema sobre saúde, endocrinologia e metabolismo e a sua importância para a nossa saúde, com a presença da médica endocrinologista doutora Elis Begô. Preparados para o nosso bate-papo? Vamos começar. Muito obrigada pela sua participação no podcast de hoje. A doutora Elis, ela já tem residência médica em clínica médica, tem residência médica em endocrinologia na Santa Casa e no Barros Barreto. Então, já sabem que aqui ela tem muita experiência, muita competência para a gente falar sobre o assunto de hoje. O tema de hoje é endocrinologia e metabolismo. Qual a importância dessa especialidade para a sua saúde? Doutora Elis, muito obrigada pela sua participação. Eu vou começar perguntando aqui, qual é a importância dessa especialidade para a população em geral? O que o médico endocrinologista trata? Muita gente pensa que é só questão de diabetes e emagrecer, e não é. É uma área muito ampla, então eu quero que as pessoas conheçam essa especialidade e saber realmente o que você pode ajudar enquanto médica na sua especialidade. Bom, eu agradeço o convite. A gente já estava há alguns meses tentando, né? E é muito bem-vindo esse encontro de nutrição com endocrinologia. A gente precisa trabalhar muito essas duas áreas. E agradeço o convite. Muito obrigada, Brenda. Bom, o endocrinologista e metabologista, ele é um profissional médico, né? Então, isso é importante, que vai falar de distúrbios metabólicos, como o próprio nome diz, e distúrbios hormonais. Então, dentro de todas as glândulas que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, distúrbios de tireoide, a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre ela. Do emagrecimento, obesidade, perda de peso, performance, a questão de controle de peso, né, no caso, a parte feminina, testículo também, a parte de útero, ovário policístico, outros distúrbios que a gente também tem, crescimento na infância, o diabetes, que é o mais realmente... que hoje a gente mais vê no mundo, né? Infelizmente. A parte de estatura, crescimento, gente, é muita coisa. E os outros distúrbios de outras glândulas que são um pouco mais específicos, mas no geral são todos os distúrbios hormonais que a gente acaba encontrando no ser humano. Então, já nessa pegada aqui, falando de tireoide, eu queria saber se tem, qual é a doença, a gente pode falar doença ou distúrbio na tireoide que pode influenciar o ganho de peso ou perda de peso, porque no consultório, com certeza você escuta isso, e eu, como Nutri, também escuto muito. Olha, eu descobri que eu tenho hipertireoidismo e comecei a ganhar peso, e eu tenho problema na tireoide, eu não consigo emagrecer por causa da disfunção na tireoide. Eu queria realmente que as pessoas entendessem até onde uma disfunção na tireoide vai prejudicar a questão de ganho de peso ou perda de peso, e também não usar somente a tireoide, às vezes, como desculpa para não conseguir emagrecer, porque eu sei que quem faz realmente o tratamento, a gente consegue ter bons resultados. Sim. Então, em relação a essa questão de ganho de peso, perda de peso, como é que a tireoide influencia? A tireoide em si, ela é uma glândula que está relacionada com vários sintomas e sistemas do nosso corpo. Então, ela vai estar relacionada com o funcionamento de vários órgãos. Coração, a questão do metabolismo também, a questão do intestino. Então, tudo isso vai levar, sim, às vezes, à questão de ganho ou perda. Mas não são todas as doenças da tireoide que estão relacionadas com ganho e perda. Então, hoje, a gente tem muitos pacientes que se confundem, isso é muito importante para a gente até ter uma noção sobre doenças de tireoide estruturais,
nódulos, cistos, o bócio, que o bócio é, no caso, quando ela cresce demais e fica os pacientes falam que é uma papada, e na verdade é uma alteração do tamanho dela, nem sempre está relacionado com a função da tireoide. E a gente tem também as alterações hormonais no sangue, que eu falo. Então, aumento do hormônio, que no caso é o hipertireoidismo, a diminuição do hormônio, a baixa produção do hormônio do T4 livre, que é o hipotireoidismo. E dentro delas a gente tem algumas outras doenças. O Hashimoto é a principal doença autoimune, é um hipotireoidismo, e o principal hipotireoidismo. Então, eles sim, esses dois, vão estar relacionados com ganho e perda de peso. Na verdade, é um inchaço, né? Um edema, que a gente chama, um inchaço no corpo. Então, o paciente acaba retendo mais líquido, e isso não está relacionado necessariamente com um distúrbio. O que eu ouço muito assim, essa aqui é a doença que ganha, essa aqui é a que incha, essa aqui é a que emagrece. A maioria dos pacientes com hipotireoidismo, eles têm uma retenção, mas não são todos. E a maioria dos pacientes com hiper, sim, eles emagrecem, tem a questão eles falam que define ou ficam com taquicardia, mas isso é 80%. 20% dos pacientes também evoluem com ganho de peso. Então, isso é muito relativo. A gente vai ter que conversar com o endócrino para avaliar se aquele paciente realmente, primeiro, tem uma alteração na tireoide, se essa alteração realmente é um hipo, é um hiper, e se ou não, né? Algumas pessoas acham que é tireoide e às vezes é um distúrbio fora a parte nutricional, metabólico, ovário policístico. E eu digo assim, pelo menos no meu entendimento, quando tem uma questão metabólica da tireoide, essa pessoa faz a reposição hormonal, faz o tratamento, toma a medicação corretamente, dificilmente essa pessoa, em relação a isso, vai ter consequências. Pode até ser um pouquinho mais difícil de repente, mas ela consegue perder peso, ela consegue. Se fosse normal, Como né? se fosse normal, até porque quando ela faz os exames. E a gente vai fazer a medição do TSH, tá ok. Como se fosse normal, não, assim, gente, como se ela não tivesse nenhum distúrbio, tá? Então, assim, ela vai, assim, como a Brenda falou, assim, muito certo mesmo. A questão dela tomar o remédio e tá com a tireoide controlada vai fazer com que ela realmente tenha uma vida como se ela não tivesse nenhum problema hormonal. Então, se ela fizer uma dieta, uma reeducação alimentar, ela vai perder. Se ela fizer uma atividade física, ela vai ganhar massa. Assim como se ela não fizer, ela vai ganhar peso enfim, né? Todos os resultados. Então, gente, já sabe que a tireoide não é desculpa, hein? A gente já ouviu aqui a doutora Elis. Não é só o problema da tireoide. Eu quero também deixar aqui avisado que estamos em live. Então, esse episódio, do quarto episódio do Conexões Nutricionais, ele está sendo transmitido ao vivo no nosso Instagram meu e da doutora Elise. Então, quem quiser, quem estiver assistindo, quiser mandar alguma pergunta aqui durante esse episódio, ela tá com o celular aqui, ela tá olhando. Então, quem quiser mandar pergunta, nós vamos responder até o final do episódio. E falando em emagrecimento, em obesidade, nós fizemos nessa semana uma enquete para saber o que as pessoas queriam saber. E o que ganhou foi as canetas emagrecedoras. Então, a gente já está falando dessa questão de obesidade, de dificuldade de perder peso. Então, eu quero conversar sobre o que são as canetas, para que elas servem, quais são os diferentes mecanismos de ação. A gente já viu umas mais novas, né, umas marcas mais recentes que têm um mecanismo de ação, outras mais antigas com outro mecanismo de ação. Então, para que serve? Qual é o mecanismo de ação? Realmente tem uma perda de peso as canetas? Tem diferença de uma marca para outra, principalmente em relação à questão de preço? Então, vamos ouvir a doutora Elis Begô, porque ela vai falar tudo que vocês querem saber sobre caneta emagrecedora. É muita coisa, né? Eu fico feliz da gente ter esse avanço tão bom em relação aos medicamentos anti-obesidade. Bom, as canetas, elas se originaram realmente de tratamentos pro diabetes. Então, antes, o que a gente tinha eram canetas usadas
inibidores do GLP-1. Eu vou já conversar com vocês e explicar mais ou menos. E que eram usados para tratamento do diabetes. O que que é isso? Isso é um hormônio que a gente tem e que ele vai levar ao aumento da saciedade. E aí, dentro disso também, esse hormônio vai agir lá no pâncreas para diminuir o consumo, a produção de glicose. Então, esses pacientes antes diabéticos, eles tinham um efeito muito bom no diabetes. Começou assim. Então, essas canetas antes começaram a ser usadas no diabetes. E aí, começou a ver que esses pacientes começaram a ter uma perda de peso. E aí, com isso, a gente começou a entender que poderia ser usado para o tratamento da obesidade. E nisso foram surgindo as outras canetas, que são os análogos do GLP-1, que são o Ozempic da vida, a liraglutida, a semaglutida, a tizepatida, que são as canetas que a gente tem hoje aqui. Então, elas são canetas que servem para diminuir a questão aumentar a saciedade e aumentar esse hormônio da saciedade, que é o GLP-1. Então, ele fica, normalmente no nosso corpo, quando a gente come, ele é ativado. A gente come, aí ele é ativado e com mais ou menos 1 hora ele diminui. Isso quer dizer que já está na hora da gente comer de novo, né? E aí ele também ajuda no esvaziamento gástrico. Mas com ele agindo mais ou menos o dia todo, ou muitos dias, acaba que o paciente tem mais saciedade, então ele vai ficar muito mais tempo sem querer comer, e aquele alimento que estava lá no estômago, ele vai ficar mais tempo sendo digerido, então vai ser mais aproveitado e, claro, com isso o paciente vai acabar emagrecendo, o paciente diabético vai diminuir a glicose e a gente vai ter essa questão da perda de peso. Então, hoje, no Brasil, a gente tem a liraglutida, que é para tratamento também de diabetes, mas que a gente também faz para obesidade. E aí, da liraglutida, a gente tem a Victoza, Saxenda, que são nomes comerciais de marcas. E hoje a gente já tem que o SUS disponibilizou, que é o Oliri. São canetas que são diferentes da liraglutida aqui, semaglutida. Por quê? Porque você aplica aqui liraglutida todos os dias. Então, uma aplicação todos os dias. E a semaglutida é 1 vez por semana. O tempo de ação dela é maior, né? Então, o tempo de ação da liraglutida é 24 horas e o outro é 7 dias. E aí aqui tem uma diferença, sim, em relação a valores, né? Então, Victoza, Saxenda, Oliri. O Oliri é muito mais em conta, só que é diário. Então, o nosso problema, às vezes, é ter que se furar todos os dias. Mas um remédio também que serve tanto para a questão do diabetes, a questão da perda de peso, vai também agir na saciedade. E é mais acessível no preço, se eu não me engano. Bem mais acessível. Acredito que uns 3 vezes menos, por aí. E a semaglutida que veio depois, no caso o Ozempic, o Wegovy, né? E depois veio a tizepatida, que também são inibidores. A diferença é que a semaglutida, ela é um inibidor duplo, ela inibe 2 hormônios, tanto o GLP-1 quanto o GIP. Então a gente vai ter uns outros um pouquinho mais de vantagem. Às vezes a questão de queima de gordura, então melhora da esteatose, a diminuição da resistência insulínica, então os pacientes com ovário policístico também são mais beneficiados. Tem um pouco mais de questão de perda de peso, então são hoje direcionados para a obesidade em relação a aqui, que seriam para diabetes mesmo, né? Mas que a gente consegue adaptar. Então, o Ozempic, o Wegovy e a tizepatida, que é o Mounjaro, que são semanais. E, normalmente, a gente vai dosando aqui nessas liraglutidas, a gente vai aumentando a dose a cada semana.
e aqui na semaglutida, Mounjaro a cada mês. Vai depender muito da perda do paciente, vai ser individualizado, né? Sim. E o efeito colateral? Essas canetas, elas têm. Eu escuto alguns no consultório, enjoo, náuseas. Algumas já me relataram dor muscular. Eu não sei se realmente essa questão de dor muscular, mas eu já escutei, é uma dúvida minha. Excesso de perda de massa muscular. Quais são os principais efeitos colaterais? Ultimamente, a gente até viu na rede social que um cantor famoso disse que estava ficando cego porque estava usando Mounjaro. Então, realmente tem efeito. Quais são esses efeitos colaterais que a gente já conhece, já relatados? O que eu tenho hoje de pacientes que têm efeitos colaterais são poucos, realmente. Tenho, mas são poucos. E normalmente são gastrointestinais. Então, o que a gente entende como gastrointestinal? Enjoo, às vezes uma sensação própria do remédio de saciedade. Então, você fica, às vezes, como a gente fala, mais empachado, né? Então, fica mais cheio por mais tempo. Pode ser, isso também acontece às vezes de dor de cabeça, às vezes um pouco mais de queda de pressão. O que acontece? Pode ser que com o tempo os pacientes tenham essa questão de diminuir a comida e a água. E aí eles acabam tendo sintomas de hipoglicemia e hipotensão, não necessariamente colateral do remédio, mas colateral do próprio, da própria falta da alimentação e da hidratação. Então, A constipação também pode vir daí, né? De não pressão de comer ventre, fibra, água. isso aí. E lembrando, gente, essas canetas é obrigatório comprar com receita médica. Só pode comprar com receita médica nas farmácias. E, por exemplo, essa pessoa que conseguiu essa caneta em algum lugar, de alguma outra forma, está aplicando sozinha, sem orientação médica. Quais são as consequências que pode ter para essa pessoa que não vai no endócrino, não pega a receita, não está fazendo exatamente como deveria com acompanhamento médico, está fazendo sozinho? Sim, vou até voltar a essa questão do colateral que a gente pegou, que você falou da questão da cegueira, a gente não teve a gente foi chamado, né, pro Monjaro Day, para as outras reuniões dos análogos de GLP-1, e o estudo, assim, teve realmente um artigo em relação a essa questão do paciente ter um episódio, mas que não estava ligado pelo artigo ao remédio. Era um paciente que tinha comorbidade, diabético, e aí crônico, e ele acabou tendo esse problema. Então, aparentemente, o que a gente tem em relação a isso não tem, tá? Até então, dos artigos, e assim, os pacientes usados nos estudos muita gente, mais de 5.000 pessoas, então, mas dos efeitos colaterais normalmente são esses. Qual era adiante? Qual a consequência se as pessoas fizerem sem acompanhamento médico? Sem acompanhamento, né? O que a gente tem hoje realmente são pessoas usando algumas canetas que a gente fala que não são aprovadas pela Anvisa e que não estão dentro do laboratório, né? Não são, a gente acha que está escrito lá que é uma coisa, mas a gente não sabe o que é. Então, infelizmente, pode acontecer de ter problemas em relação à superdose, e aí a questão de superdose, a gente vai, às vezes, ter pacientes que vão ter um quadro de vômito muito alto, muito grande, né? Às vezes mal-estar, às vezes até uma hipoglicemia muito severa, porque eles vão ficar sem comer, desidratados. E teve até uma máfia no Rio de Janeiro que estava usando insulina no lugar, dentro da caneta. Fazia uma caneta igualzinha de semaglutida e colocava insulina dentro. Então, o paciente se aplicava insulina. Nossa, vira o risco, gente. Então, assim, e o paciente normal, não tem nada. Então, a glicemia dele baixava. A gente não sabe, sei lá, o paciente acaba fazendo uma restrição, baixando e poderia até morrer. Então, é muito complicado. Então, o ideal seria realmente
Gente, eu penso assim, é meu corpo, eu vou querer colocar uma coisa que eu não sei, que eu não tenho uma. Veio de tal lugar, não sei da onde, numa caixa, não sei, que eu não tenho, não sei da procedência. Então é melhor a gente pensar duas vezes, né? Então vão na doutora Elis, marquem a consulta, que ela é expert no assunto. Bom, acho que sobre a caneta emagrecedora falamos quase tudo, né? Não sei se ficou alguma dúvida. Se alguém ainda quer fazer alguma pergunta, mandem aí na live alguma pergunta sobre caneta emagrecedora. Mas agora a gente já falou muito do diabetes e é um outro tema também que ganhou lá na nossa enquete sobre diabetes. E eu, particularmente, convivi com diabético a vida inteira, que foi o meu pai. E ele foi, eu acho que o diabético, aquele mais indisciplinado. Tanto que várias consequências ele teve por causa do não controle da diabetes. Então, ele perdeu todos os dedos do pé de um lado, depois de outro, foi amputado, foi um por um. Depois, passou anos fazendo raspagem naquele pé para não perder, para não ser amputado, até chegar um momento, essa luta aí durou mais ou menos uns 15 anos, do primeiro dedinho que foi amputado até chegar na metade de uma perna, né? E tudo em decorrência da diabetes. Ele não fazia dieta, não se cuidava, mal tomava o remédio, mas já era. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vê muito no consultório, por ser uma doença que praticamente você não sente dor, não sente alguma coisa, vamos dizer assim, Sim. de incômodo, mas ela tem consequências graves. Então, Silenciosa mesmo. silenciosa. Então, o meu pai, ele só não ficou cego porque ele tinha umas injeções que ele tomava na vista, também decorrência da diabetes. Teve a questão da amputação de todos os dedos dos pés até chegar à metade de uma perna, já no final da vida, e também foi transplantado renal, fez transplante renal, ao decorrer desses 15 anos de amputação de membro, ele fez um transplante renal, que a médica na época falou assim: olha, vai viver tranquilo durante 10 anos com esse rins. E também por ele não se cuidar, não fazer como tinha que fazer o Segurou tratamento, a saúde do rim, né? não segurou, durou mais ou menos uns 7 anos esse rins. Então, é um assunto que eu quero falar, porque recentemente um conhecido meu também amputou um dedo, o dedão do pé, também por não controlar a diabetes. Então, esse é um aviso que se você tem diabetes descontrolada e hoje em dia com tanto remédio, meu pai faleceu tem 18 anos, então lá a gente não tinha ainda a tecnologia que a gente tem hoje de medicamento. E mesmo assim, eu vejo pessoas no consultório com uma glicose todo dia de 300, de 200, algumas tomando insulina. Então, eu tenho muito cuidado com os meus pacientes diabéticos. Falo para eles: olha, vão no cardiologista, vão no endócrino, vão no vascular, vão no oftalmo, porque são órgãos que a diabetes pode vir a atingir por não estar controlado. Então, em relação à diabetes, o que que a gente tem hoje de tratamento para ter esse controle além do alimentar e quais são as consequências, além dessas que eu já relatei aqui como experiência, do não controle da diabetes? O diabetes, como você bem falou, os pacientes, eles às vezes meio que subestimam a doença, né? E é uma doença realmente silenciosa, assim como a pressão. Então, porque o que acontece é exatamente isso: os pacientes chegam, como você falou, com glicemias muito altas, 300, 400, 500, e não sentem nada. Porque o que que acontece? O nosso corpo ele vai adaptando aos poucos e ao longo dos anos para que funcione do melhor jeito. Então, o rim, o coração, a circulação, mas vai ter uma hora que realmente, com o excesso do açúcar, a gente não vai conseguir mais segurar, que é o que eu falo dos pacientes. Aí vai ter uma hora que eles vão começar a sentir. Até eles acham, às vezes, a questão da complicação, que a gente tem muitos da neuropatia, que é quando você sente. Às vezes eles acham que é só a questão do choque. E que é só um paciente diabético que é um paciente de longa data. Não, às vezes é uma neuropatia do paciente. Neuropatia é quando o nervo está machucado, quando o nervo está inflamado.
Então, você tem quando, às vezes, sintomas de cãibra, formigamento e choque, fisgada nos pés, nas mãos, extremidades. E, às vezes, não tem nada alterado, só o diabetes. Então, a gente já sabe que é uma coisa que o tratamento é controle do diabetes. E aí falta isso, ele não quer fazer. Então, a questão dos tratamentos hoje. Graças a Deus, a gente tem muita coisa hoje. Antes a gente só tinha realmente 2 medicamentos e 2 tipos de insulina. Então, hoje a gente já tem as insulinas que a gente já sempre teve, né? Só que com outras marcas, a gente já tem insulina com mista, que são insulinas com análogo também, que são já vem com um pouquinho de dose para emagrecedor. São um pouquinho mais caras, mas são um pouquinho melhores. Mas ela é vendida como medicamento para... Insulina. Como insulina. Ela é uma insulina que é mista. Ela vem um pouquinho de insulina e um análogo de GLP-1. Então, vem as duas coisas. Aí, os comprimidos, então, hoje, várias classes, inclusive classes que antes a gente só conseguia fazer com pacientes renais crônicos, dialíticos, a insulina. Hoje não, a gente já tem alguns remédios mais novos que tem proteção cardíaca, tem proteção renal, a gente já consegue fazer de uma forma um pouco mais abrangente. Existe hoje a questão da insulina inalatória. Aqui no Brasil não é uma coisa tão comum, mas fora mesmo, Estados Unidos, Europa. Na questão do diabético tipo 1, eles estão hoje com um tratamento de célula-tronco em relação a uma possível cura, mas é um estudo que está começando, né, de fazer uso de célula-tronco a vida inteira. E alguns pacientes tiveram reversão do diabetes, do tipo 1, né? Então, são novidades. E, assim, da questão de tratamentos hoje, graças a Deus também a gente não tem mais só a metformina, glifage e a glibenclamida. Hoje a gente já tem um arsenal de coisas que a gente já pode fazer. Olha, eu tenho muito problema em relação ao glifage. A glibenclamida dá muita hipoglicemia, eu posso trocar. Então, muitos remédios que a gente já pode mesclar bem. Então, eu sempre falo, o remédio ele é importante, mas é importante o controle alimentar. Porque senão todo tempo você tem que estar aumentando aquele remédio. Aí o que alguns pacientes fazem? Eles tomam remédio, porque eu estou tomando remédio, eu posso comer tudo que eu quero. E não é assim, senão você vai continuar aumentando sempre aquela dose, porque nunca vai conseguir controlar com aquela dose por causa da questão alimentar. E aí eu já vou aproveitar o meu gancho aqui também de diabetes gestacional, né? Todo mundo sabe que eu amo esse assunto, amo tratar as grávidas de diabetes gestacional. Tem uma dúvida minha, tá? Alguns médicos hoje, até um tempo atrás, eu não recebia grávida com diabetes gestacional tomando glifage. A maioria era só controle alimentar. Se a gente não conseguisse fazer o controle alimentar, ia para insulina. E ultimamente eu vejo, inclusive, algumas que vêm de vários profissionais, não só de questão de obstetra, que estão tomando o glifage. E tem uma paciente que, inclusive, é fora do Brasil, ela toma glifage, ela toma 3 insulinas e ainda toma insulina rápida. E ultimamente a gente estava conversando porque ela tinha que comer mais, porque o que ela estava tomando estava fazendo com que ela tivesse todo o tempo hipoglicemia. E aí a questão já é o controle, para mim é um excesso até de medicação. Teria que ajustar. Então, qual é realmente para diabetes gestacional, aquela grávida que descobriu durante a gestação, qual é o tratamento? É a medicação, é a insulina, é o glifage, é só o alimentar? O que você considera como protocolo? A gente usa o protocolo realmente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, pela Sociedade Brasileira, a gente hoje já usa o glifage. Existem níveis de estudos em relação à segurança do tratamento. Então, alguns pacientes, eles têm uma indicação de fazer a metformina
e outros não. A prioridade sempre vai ser a questão da mudança do estilo de vida. Então, assim, dos pacientes, das gestantes que eu tenho, realmente, graças a Deus, a maioria chega no último trimestre para a insulina, mas elas realmente mudaram muito a questão do estilo de vida, é uma alimentação um pouco melhor, elas passam contigo, graças a Deus. E a atividade física também, então, o protocolo da sociedade é, primeiro, a mudança no estilo de vida, né? E o principal seria, o mais seguro seria a insulina. Agora, existem alguns pacientes que eles colocam que seriam indicações para fazer metformina, que é o glifage, e existem umas que são metformina e insulina. Se tem realmente uma paciente que tem uma glicemia muito alta, fez a insulina e não teve uma boa melhora no controle glicêmico, a gente pode tentar fazer. E se é uma paciente um pouco acima do peso, precisa perder peso, precisa fazer controle de peso para, sei lá, uma gravidez de risco, entendeu? Às vezes é uma paciente que é hipertensa, às vezes é uma paciente que é obesa, grau 3. Então, a gente precisa fazer as duas coisas e não está conseguindo controlar. Dá para fazer, mas é muito individualizado. Eu, normalmente, minha prática é não colocar metformina. Os estudos não falam em relação a diferença em relação ao feto, mas se for pacientes emagrecidas ou que têm um peso ok, tentar evitar. Até porque no consultório eu acho que eu já trabalho com diabetes gestacional há uns 5 anos, mais ou menos, ou 6, e de lá para cá não tenho ideia de quantas grávidas com diabetes gestacional eu tratei. Mas eu acredito que 90% a gente conseguiu controlar com a alimentação, sem passar fome, organizando a alimentação. Então, né? eu acredito que realmente algumas é questão metabólica, é questão que a gente tenta de todas as formas controlar a alimentação e às vezes a gente não consegue controlar a glicemia, mas aí já é realmente uma questão metabólica do organismo daquela mãe. Exato. Mas 90% dos casos a gente consegue o controle e comigo elas fazem medição de seis medições diárias e todas as medições dentro da curva. Então, acredito que a base realmente para diabetes gestacional é o controle alimentar. Continuando nessa área de gravidez, que é o que vocês sabem que é a minha paixão, ultimamente muitas grávidas elas estão tendo alterações tireoidianas na gestação. Isso é característico da gestação? Tem alguma pré-condição, uma condição que possa acontecer aí de saúde antes, para que ela possa antever que ela vai ter algum distúrbio da tireoide ou não? Faz parte da gestação? É metabolismo? O que está acontecendo ultimamente em relação eu estou vendo o aumento de alterações tireoidianas na gestação. O que tem acontecido muito é realmente isso. Hoje, as pessoas têm sido mais detectadas, a ginecologia obstetrícia tem avaliado mais a parte do TSH-T4 livre, e tem visto mais mesmo. O que acontece com... o que é importante? Saber que realmente a grávida tem uma tendência a ter um pouco mais de alteração na tireoide. Às vezes, uma diminuição fisiológica normal do TSH, isso pode acontecer com algumas grávidas. A tireoide, às vezes, aumenta também, isso é fisiológico, entendeu? Então, até a questão de nódulos e cistos, a gente só começa a acompanhar mesmo e ver se vai aparecer depois da gestação, que isso são coisas normais. E acredito que o que tem acontecido mais é que o pessoal tem investigado mais, e aí tem aparecido, e sim, a questão de alteração na gravidez é um pouquinho maior. Às vezes a paciente ela já tem um Hashimoto, que é uma alteração autoimune, e aí na gravidez, que é um período de alteração hormonal muito grande, acaba aflorando, aparecendo. E aí que pode realmente mudar um pouco mais em relação
às vezes a peso, a algumas outras características. Então, o que tem acontecido muito é isso. No começo da gestação, como tem sido detectado muito antes, acho que antes, sem ser especialista, poucas vezes tinham gestantes, tipo, eu antes, assim, antes da clínica médica, poucas vezes a gente tinha visto TSH, T4 na gestante. Era o basicão, assim, glicemia, colesterol, às vezes nem colesterol, glicemia, a parte de sorologia Sim. e hemograma, só. E quais são, já pegando esse gancho, quais são os principais exames para avaliação da tireoide, mas outros exames também importantes, tanto nessa questão da diabetes que a gente conversou, e aí falando um pouquinho de cada coisa, questões de alterações que podem estar relacionadas à obesidade. Para alguém que quer, quero fazer um check-up, eu quero ver a minha tireoide, eu quero ver se eu tenho diabetes ou não, quais são os principais exames que essa pessoa tem que tem que fazer, pedir para o médico, de repente, ir lá numa consulta, solicitar, ficar de olho, monitorar, quais são os principais? Da parte normal mesmo, o ideal seria a gente. Vou fazer um check-up, hemograma, importante para a gente ver a questão de realmente anemia, ou se o paciente tem alguma infecção, colesterol, triglicerídeos, para a gente avaliar a parte metabólica, o diabetes, importante, glicose, hemoglobina glicada, ureia e creatinina, para a gente ver a questão renal, se está tudo ok. Sempre pedir uma urina rotina para ver se essa questão da parte urinária. O TGP, que é a parte das enzimas hepáticas, dependendo de como for TSH-T4 livre. E uma ultrassom de abdômen e tireoide, dependendo de se o paciente já tem uma predisposição. A minha tia, minha irmã, minha mãe tem uma alteração de tireoide, teve um câncer, é importante a gente ficar avaliando. Paciente grávida, é importante TSH, T4 livre, para todas. E também a pesquisa de diabetes gestacional, que é a curva glicêmica. Curva, exatamente, sempre. Tem alguma pergunta aí, doutora? Alguém fez alguma pergunta? Não? Léo? Bom, tem Léo, por hora tem. O Léo tem pergunta? O Léo é o nosso homem aqui que fica por trás das câmeras. Bom, doutora Elis, adorei nosso bate-papo. Eu acredito que a gente realmente conseguiu falar um pouco das principais. Se a gente continuar aqui, vai ter muito assunto, mas a gente fez aí uma triagem dos principais assuntos relacionados com a sua especialidade. Eu acredito que a gente realmente conseguiu falar um pouquinho para cada pessoa que quis saber sobre a obesidade, sobre a caneta, sobre a diabetes, sobre a questão da gestação. Queria saber se tem algum assunto, algum recado, alguma coisa que você queria falar para a gente. Gente, acho que o principal hoje que eu tenho para falar, que eu falo para quase todos, é pensar realmente no seu corpo, né? Acho que o principal é você tentar entender que a sua saúde é o principal, é seu corpo, é o que você passa o dia todo junto, dorme. Então, tente sempre pensar na saúde dele. Então, beber água, dormir direito às 8 horas, tentar, eu sei que é difícil não se estressar, mas tentar se estressar o mínimo possível. A gente já tem uma vida muito estressante. Inclusive, a diabetes também está relacionada ao aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Estresse, exato. Então, realmente buscar a sua espiritualidade dentro do que você acredita, independente da sua religião, e procurar ter momentos de lazer, de descanso, de família, que é o principal. Acho que a questão da saúde acaba ajudando em tudo, na gente, na equipe toda, na parte da alimentação, e aí o paciente acaba se vendo melhor, isso acaba ajudando ele na autoestima dele e acaba caminhando melhor ainda. Só para complementar o que a doutora Elis falou, a gente tem que ter essa tríade de saúde, né? Que é a saúde física, a mental, porque a gente está vendo o crescimento de ansiedade, de depressão, de tantas desordens, né, psicológicas, e a espiritual.
Então, como ela falou, independente do que você acredita, você tem que entender que às vezes sozinho a gente não dá conta. Então, se é Deus, se você é católica, protestante, qual que seja a sua religião, naquilo que você acreditar, que você vá buscar essa força, que às vezes só a força humana não é capaz da gente segurar o que vem no nosso dia a dia, né? Os desafios que a gente tem ao longo do nosso dia a dia. E aí, uma última coisa, eu sempre falo que Deus, ele colocou na nossa vida tudo que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem um profissional que é psiquiatra, hoje a gente tem um profissional nutricionista, hoje a gente tem um profissional psicólogo, exatamente para isso. Então, assim, hoje eu tô passando por um momento de tristeza, eu não tô bem, eu já entendi, fiz meus exames, não tá legal. Então, é alguma coisa, sei lá, psicológica, psiquiatra. Porque eu não posso sentir tristeza porque eu sou homem, eu não choro. Não, você é um ser humano. Então, se permita, se entenda e veja se é realmente. Trate, vá no seu profissional, vá no profissional, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, para fazer realmente a sua saúde mental. Só puxando aqui, falando um pouco da saúde mental e da saúde física, que a Elis falou, pessoas que têm anemia, deficiência de vitamina D, deficiência de B12, mulheres na faixa de 40 anos mais, que a gente já está aí na fase do climatério, a gente pode sentir sintomas psicológicos, mas que, na verdade, são sintomas psicológicos, mas que estão sendo desencadeados por essas questões que a gente falou. Então, eles falaram, primeiro vai lá no médico, vê como é que tá com vitamina D baixa, tá com B12, você vai ter, sim, sintomas mais depressivos, principalmente em relação à vitamina D e à B12. E mulheres na faixa dos 40 a mais, por causa do declínio hormonal, também a gente vai ter esses sintomas. Vai corrigir, né? Você vai corrigir aquilo e vai sendo aos poucos. Realmente é uma tríade. Você vai, realmente, via parte psicológica, física, tá tudo ok. Via laboratorial, tá tudo ok. Pô, ainda tô ruim, o que tá acontecendo? E literalmente, sem vergonha nenhuma de ir e tratar. Isso é importante. Doutora Elis, muito obrigado pela sua participação. Nosso espaço vai estar sempre aberto, vai voltar outras vezes com outros assuntos. Tem muito assunto ainda para a gente conversar. E muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conexões Nutricionais. Esperamos que a conversa de hoje tenha trazido novas perspectivas e ferramentas práticas para o seu dia a dia e para a sua saúde. Um agradecimento especial à nossa convidada de hoje, doutora Elis Begô, por compartilhar os seus conhecimentos e experiências com todos nós. Lembrando que você pode encontrar os nossos episódios nas redes sociais do podcast, no Instagram, Facebook e TikTok. Eu sou Brenda Batista Alencar e esse foi o Conexões Nutricionais. Até o próximo episódio.